olá, meus queridos estudantes do Goiás Tech e professores presenciais. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para o de sempre, para darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos lá? Bem, estamos aqui então com o nosso primeiro capítulo da apostila. Vamos conversar ali sobre porcentagens, mais algumas coisinhas interessantes. Então, capítulo 1, que é o nosso trabalho atualmente, começa lá na página 92 da apostila, tá bom? Vamos começar lembrando do que a gente falou na aula passada? Bem, na aula passada a gente estava conversando sobre porcentagem, não é mesmo? A gente estava conversando sobre essas ideias de porcentagem, brincamos um pouquinho com as questões de representação, a gente fez o processo de representação da porcentagem em forma de fração, identificando quando uma fração, como a gente obtém ali a representação de uma porcentagem que é equivalente a uma fração, beleza? E eu deixei para vocês uma atividadezinha bem simples ali no finalzinho da nossa aula, algumas coisinhas para vocês fazerem e a gente vai corrigir hoje, tá bom? Vamos começar com essa correção? Então vamos lá para o momento de correção da atividade. Eu tinha deixado para vocês fazerem as letras D, E e F daquela atividadezinha da aula passada, não foi? Então, a gente vai começar corrigindo essas atividades e lembrando alguns conceitos, tá certo? Então, determine as porcentagens equivalentes às frações a seguir. A gente tem 3 frações e a gente precisa resolver elas ali para encontrar qual porcentagem essas frações são equivalentes. E como que a gente vai fazer esse processo? Esse processo vai ser realizado buscando ali uma fração equivalente à fração que está dada, em que o denominador dessa fração equivalente seja 100. Lembrando um pouquinho das nossas conversas, a gente lembra que quando falamos da porcentagem, estamos falando de uma parte de um todo que foi dividido em 100 partes, não é? Então, para isso, a gente vai associar essa fração que está posta aqui a uma fração equivalente cujo denominador é 100, ou seja, que tem 100 partes, e perceber qual é o numerador, que é aquela quantidade de partes que importa nessa avaliação, tá certo? Então, a gente começa com o 1 sobre 10. O 1 sobre 10, então, a gente está buscando uma representação em forma de porcentagem que é equivalente a 1 sobre 10. Para isso, a gente precisa encontrar uma fração que é igual a 1 sobre 10, mas que tem no seu denominador o 100. Eu pergunto para vocês, pessoal, que número que eu multiplico por 10 que resulta em 100? Isso é fácil, né? Que número me fala? Qual número que eu vou multiplicar por 10 que me resulta em 100? Aqui, eu vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar por 10, não é mesmo? 10 vezes 10 é igual a 100. E aqui vem agora aquele truquezinho que a gente conversou bastante vezes nos nossos bimestres anteriores, né? Tudo que eu faço no denominador, eu também preciso fazer no numerador, não é mesmo? Se eu multipliquei por 10 no meu denominador, o que eu preciso fazer com o meu numerador? Também multiplicar por 10. Então, ao multiplicar o meu numerador por 10, eu vou obter aqui que uma fração equivalente a 1 sobre 10 é a fração 10 sobre 100. E 10 sobre 100 é equivalente a quantos por cento? 10%. Tá aí, então, o 1 sobre 10 é igual a 10%. Tranquilo? Todo mundo pegou? Todo mundo gabaritou? Vamos fazer a próxima? A próxima é o 3 sobre 25. Da mesma forma, eu preciso encontrar uma fração que é equivalente ao 3 sobre 25, cujo denominador seja 100. A ideia vai ser sempre essa, pessoal. Estamos buscando representar uma fração em forma de porcentagem. E quando a gente está falando de porcentagem, a gente está falando de por 100, uma divisão por 100. Então, eu preciso que os denominadores aqui sejam 100, para ficar bem fácil para eu perceber que a fração 1 sobre 10 é igual a 10%.
beleza? E agora eu preciso encontrar qual fração que é equivalente a 3 sobre 25, que tem o seu denominador 100, para perceber quanto que 3 sobre 25 equivale ali na nossa brincadeira das porcentagens, tá certo? Então vamos lá. Que número, me respondam aí, que número que eu multiplico por 25 que me resulta em 100, pessoal? Me fala. 25 vezes que número é igual a 100? 25 vezes 4. 4 vezes 25 é igual a 100. E tudo que eu faço com o meu denominador, eu também preciso fazer com quem? Com o meu numerador. Então, se eu multipliquei o meu denominador por 4... Se eu multipliquei o meu denominador por 4, eu preciso também multiplicar o meu numerador por 4. 3 vezes 4, 12. E então, a gente tem que o 3 sobre 25 é equivalente ao 12 sobre 100, ou seja, 12%. Então, 3 sobre 25 é equivalente a 12%. Tranquilo? Todo mundo entendeu o processo? Bem simples, né? Bem tranquilo. Eu fiz alguns com vocês na aula passada e agora a gente está fazendo isso aqui. Vamos encerrar com a letra F. A letra F. Eu vou colocar a letra F, gente, aqui no cantinho para a gente ter um espaço bom para fazer ela. Eu tenho, eu tenho 5 sobre 4 e eu preciso encontrar uma fração que é equivalente ao 5 sobre 4 que tenha ali no seu denominador o número 100. Então, eu preciso encontrar o número que eu multiplico por 4 para retornar o 100, né? 4 vezes que número dá 100? 4 vezes 25. 4 vezes 25 é igual a 100. E tudo que eu faço no meu numerador, eu também tenho que fazer... Tudo que eu faço no meu denominador, eu tenho que fazer no meu numerador. E 25 vezes 5 vai ser 125. Ou seja, eu tenho aqui 125 sobre 100, eu vou ter 125%. Tá certo? Tranquilo então? Todo mundo pegou? Beleza, 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 beleza. Agora, a gente vai dar sequência aos nossos estudos de porcentagem. Vamos lá? Pois bem, falamos sobre a representação em forma de fração e a gente pode também trabalhar com a ideia de representações no modo da porcentagem. A representação da porcentagem no modo dos números decimais. Para a gente representar a porcentagem em número decimal, basta realizar a divisão entre a parte e o todo. Lembra quando eu falava para vocês, quando eu falo, né, com bastante frequência, que quando a gente está falando de fração, a gente está falando de uma divisão? Então, toda essa ideia pode ser aplicada aqui. Eu posso simplesmente pegar uma dessas frações aqui, ó, pegar o 1 sobre 10 e dividir e encontrar ali a ideia da representação decimal. Pegar o 3 sobre 25, dividir e encontrar a representação decimal dessa fração, dos 12%. Dividir o 5 por 4 e encontrar a representação decimal desse 125%. Tudo isso é ferramenta de representação, tá? Então, nada mais justo do que a gente falar um pouquinho sobre isso. E tem uma outra forma também de fazermos essa representação para além da divisão da parte pelo todo. Bem, uma outra forma bem divertida da gente determinar isso é avaliar a porcentagem enquanto fração cujo denominador é 100 e andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, ou seja, dividir por 100. Então, temos essas duas possibilidades. A gente pode olhar para a fração enquanto o denominador ali é diferente de 100 e basta fazer a divisão, ou olhar para a fração quando o denominador é 100 e só andar com duas casas com a vírgula para a esquerda. Porque quando a gente está fazendo a divisão por 10, por 100, por 1000, a gente anda com a vírgula ali, duas casas para a esquerda. E para determinar a porcentagem a qual o número decimal pode estar associado, basta andar com a vírgula duas casas para a direita. Então, se eu estou vendo ali a representação de uma fração com um denominador 100, eu ando duas casas com a vírgula para a esquerda no numerador e tenho o valor da porcentagem em representação decimal.
E se eu tenho a representação decimal, para eu encontrar a porcentagem, basta que eu faça o multiplicador de 100, né? Multiplicar por 100, ou seja, andar com a vírgula duas casas para a direita. Vamos ver isso na prática? Vamos lá. Olha só. Vamos fazer algumas atividades juntas e depois eu passo mais algumas para vocês fazerem por aí, beleza? Vamos lá? Então, seguindo, olha só, determine as porcentagens equivalentes aos números decimais a seguir. Eu tenho aqui a representação de vários números decimais, não é mesmo? Então, agora a gente vai colocar em prática o que eu falei. Se eu tenho um número decimal, basta que eu faça a multiplicação por 100 para encontrar qual a porcentagem ele se refere, beleza? Então, vamos começar com a letra A. A letra A eu tenho 0,3. O 0,3 eu vou multiplicar por 100. Ou seja, quando eu multiplico, gente, se eu estou multiplicando, quando eu faço vezes, a minha vírgula ela vai para a direita. Quando eu faço a divisão, a minha vírgula vai para a esquerda, tá bom? Então, eu vou multiplicar por 100, ou seja, eu vou fazer o número crescer. Se ele cresce, a minha vírgula vai para a direita. E eu vou andar quantas casas para a direita? Eu vou andar 2 casas. Então, se eu tinha a minha vírgula aqui no 0,3, eu vou andar com ela 1, 2 casas e eu vou ter a vírgula aqui no 30,0, que é igual a 30%. Então, o 0,3 equivale para a gente a 30%. Então, toda vez que a gente está brincando ali com essa ideia de porcentagem, o 0,3 vai carregar a ideia do 30%. E o 0,25? O 0,25, a mesma coisa. A gente vai brincar com o 0,25 fazendo o mesmo processo, que é andar com a vírgula 2 casas para a direita, porque eu estou multiplicando. Ao multiplicar, eu faço com que o meu número cresça, não é mesmo? Toda vez que a gente está multiplicando, a gente está fazendo o nosso número crescer. Então, eu vou andar com a minha vírgula 1, 2 casas. Então, eu vou ter o 25,0. E esse 25,0, pessoal, vai ser equivalente a quanto? A 25%. Então, a ideia que a gente está trabalhando aqui é, quando temos, então, essa representação na sua forma decimal, é como se a gente olhasse para o resultado da fração com o denominador 100 sendo dividida, né? Então, para eu voltar para a parte da porcentagem, eu vou apenas multiplicar por 100. E ao multiplicar por 100, eu vou sempre estar aumentando o número, então eu vou andar com a minha vírgula 2 casas para a direita. Eu fiz isso na letra A, fiz isso na letra B. Vamos fazer de novo na letra C, para ver que ficou claro para a gente? Olha só, 0,02. 0,02, eu tenho uma representação decimal e eu quero saber a qual porcentagem esse 0,02 é equivalente. Então, eu vou pegar essa vírgula do 0,02 e vou mover ela 2 casas. Mas por que eu estou movendo ela 2 casas, pessoal? Fala para mim. Porque eu estou multiplicando por 100. Então, ao multiplicar 0,02 por 100, eu vou obter, andei 1, andei 2, vou obter o 2,0, que é o equivalente para a gente a 2%. Então, o 0,02 é igual a 2% em uma representação de porcentagem, beleza? Letra D. Letra D é a mesma ideia. A letra D eu tenho aqui, ó, minha vírgula está aqui, entre o 0 e o 1, e eu vou andar com ela 2 casas decimais. Por quê? Porque eu estou multiplicando por 100. Então, eu vou andar 1 e vou andar 2. Então, o 0,15 aqui para a gente, ele vai ser quem? Ele vai ser o 15,0, que vai ser igual a qual porcentagem? Qual porcentagem esse 0,15 representa? Ele representa o 15%. Para a gente encerrar, então, 0,75. 0,75, ele traz, então, aí uma porcentagem representada em forma decimal.
eu preciso perceber quem é essa porcentagem. Então, como eu faço isso? Eu vou pegar a vírgula aqui e vou andar 2 casas para a direita. Por quê? Porque eu estou multiplicando por 100 e, ao fazer isso, eu vou ter, então, o 75,0, que vai ser equivalente a 75%. E, para finalizar, para a gente encerrar essa ideia da representação utilizando os números decimais, a gente vai brincar, então, com 1. Olha só, eu tenho 1 aqui, o quê? 1,0. E eu preciso andar com essa vírgula 2 casas para a direita. Eu preciso multiplicar o 1,0 por 100. Ao fazer isso, eu vou obter o 100. E esse 100 é equivalente a 100%. Beleza? Ficou claro para vocês? Eu quero falar rapidinho sobre algumas coisinhas. Toda vez que a gente está falando de porcentagem e a gente tem a representação em forma decimal, o 100% ele vai ser sempre representado por 1, tá? Por quê? Por quê, pessoal? Porque quando a gente está falando de pegar uma parte de um todo, se acontece de eu pegar todo, eu vou ter o 100 sobre 100, que vai ser o 1 para a gente, tá bom? Ao realizar a divisão ali, 100 sobre 100 vai ser o 1. Então, nas representações, quando a gente começar a trabalhar mais com isso, vocês vão perceber que, eventualmente, essas representações decimais vão ficar mais próximas de você. Você vai estar agregando toda vez que a gente estiver falando de porcentagem. E você avaliar o 0,3, você vai falar assim, 30%. Ó, viu 0,15? Eu sei que vai ser o 15%. Quando a gente vai falar de porcentagem, isso vai ficar bem tranquilo para a gente, beleza? Mas uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para isso aqui, ó. Cadê? Esse 125%. Isso pode acontecer, professor? Eu posso ter uma porcentagem maior do que 100%? Pode. Isso principalmente nas atividades que a gente vai trabalhar mais para frente, em que elas falam ali sobre acréscimo, desconto, toda essa ideia. Vamos poder trabalhar com situações em que tenha-se um aumento muito grande, acima de 100%. Isso a gente fala mais para frente, tá bom? Mas eu queria chamar a atenção de vocês porque é possível sim a gente ter situações em que essa representação aparece de 125%, beleza? E agora eu quero passar para vocês a atividade de hoje. Então vamos lá, vamos para o momento da atividade. E para o nosso momento de atividade, eu preparei 3 questõezinhas para vocês, tá? Só 3 questõezinhas, tá aqui no slide, vocês vão poder parar o vídeo depois que eu encerrar aqui, voltar um pouquinho e ver as atividades que estão postas aqui. São atividades bem tranquilas, tá bom? Olha só, em uma sala de aula, há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas tem na sala? Vamos pensar sobre isso? Júlia acertou 75% das questões de matemática do teste e Mariana acertou 4 sobre 5. Quem acertou mais questões? Como que a gente pode brincar com isso aqui? E por último, na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som que custava R$ 400 teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará? Atividades que vão exigir um pouco de raciocínio de vocês para aprofundarem, para acertarem, para fazer direitinho aí. Mas, na próxima aula, eu vou corrigir e a gente vai continuar nossa conversa a respeito de porcentagens, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. A gente se vê no nosso próximo encontro. Um grande beijo, um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.